Então, boa noite. Esta é a aula do dia 26 de abril de 2021. Continuamos na pandemia. Aulas virtuais do Livro dos Espíritos. Nossa irmã Cristina Cação vai fazer a prece de abertura. Vamos agradecer por mais uma semana que se inicia, por mais uma aula, onde teremos o aprendizado com a ajuda dos nossos mentores, para um entendimento e para usufruir desse conhecimento na nossa vida cotidiana. Vamos agradecer também por todos os recuperados dessa doença que nos acomete agora, né? E que os acamados, e que todos os que necessitam sejam amparados. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Eu abri o Evangelho no capítulo 11, item 7. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois retorna para apresentar tua oferta. Mateus. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão, antes de apresentar tua oferta no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais. Espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através destas palavras. Deixa a tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se desejas ser agradável ao Senhor. Que bem, né? Será que vão ficar só vocês duas hoje? Não sei. Não Aguardar. Eu, como 2 dias seguidos, cheguei com 10 minutos de atraso, mais ou menos, então, quem sabe entra mais alguém. Olha aí, ó. Não, quem tá... Eu é que vou apresentar para todos. Ah, pensei que estava chegando alguém. Eu também pensei. Então, vamos lá. Essa parte aqui que nós vamos estudar hoje, eu vou dar uma corrida, porque depois de Kardec, ela foi bem explicada pelas psicografias do Chico, né? Então, o assunto ainda é a parte segunda do capítulo 7º, que consta da volta do espírito à vida corporal. Então, o prelúdio da volta, pergunta 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Segundo
a psicografia do Chico, né? Alguns espíritos têm a possibilidade de, inclusive, pedirem por essa reencarnação. Quando chega o momento da reencarnação, eles são acompanhados por aqueles espíritos que lhe querem bem, fazem como se fosse uma despedida. Ele vai lá para o Ministério da Reencarnação, onde seu perispírito será reduzido, né? Segundo nós temos na obra do André Luiz. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte ou é da vida corporal? Certamente, assim é. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Muitos há que em tal coisa não pensam, nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Uma das obras do André Luiz, quando ele vai socorrer o seu avô, que ficou, desde a morte, ele fica preso ao olho, ele acha que ele está, como o André Luiz o vê, ele está jogando lama para cima, ele fala, esse olho é meu, né? Para ele estava vendo o ouro. É uma pessoa muito materialista. E naquele momento é interessante porque os mentores, quando socorrem, eles chegam à conclusão que a melhor forma de ajudá-lo seria fazê-lo reencarnar imediatamente. Então ele já passa para o processo de reencarnação, que seria uma forma de tentar brecar esse materialismo que ele tinha, tão exacerbado, né? Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Isso para quem não quer reencarnar, né? No caso aqui da reencarnação, segundo alguns cálculos de alguns espíritas, né? Hoje a gente tem em torno de 6 ou 7 desencarnados para cada encarnado. Então isso dá um total aí de uns 40 bilhões de espíritos aqui no orbe terrestre. E que o vestibular para reencarnar está muito difícil, né? Então, se as pessoas acham que vai morrer e vai reencarnar logo, a coisa está ficando bem distante, porque tem muita gente já na frente quando a pessoa desencarna. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Alguns espíritos, inclusive alguns que vieram de Capela, né, eles ainda estão bem recalcitrantes. Mas, da mesma forma que a gravidade age sobre a matéria aqui na parte material, ela age sobre a matéria também na parte espiritual. Então, se eles ficarem muito tempo sem reencarnar, isso, nós estamos falando aí que os exilados de Capela chegaram aqui há 50 mil anos, né? Então, se eles ficarem muito tempo sem reencarnar, o perispírito deles sofre a ação da gravidade e eles acabam se deformando. Então, chega um momento que até eles, que têm um certo domínio, são os conhecidos como magos negros, né? Eles também têm que reencarnar para poder reestruturar seu perispírito. Então, não sei quantos mil anos eles ficam sem reencarnar, tá? Eu acredito que alguns 1000 anos. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre, de antemão, designado. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. O André Luiz, numa de suas obras, ele descreve como que é feita um espírito
como é feita o que precede a reencarnação, né? Então, primeiro existe uma aceitação, principalmente da mãe, que é quem vai carregá-lo, e do pai. Se o casal forma um casal harmonioso, os dois são consultados. Quando são essas aventuras que algumas mulheres têm, que as gravidezes, às vezes indesejadas, às vezes até desejada, né? Existe uma aproximação entre o reencarnante e a mãe. O André Luiz descreve num livro, não sei se é Sexo e Destino, como que é feita essa reencarnação. Primeiro o espírito ele se prepara, ele passa pelo Ministério da Reencarnação, os seus mentores vêm até o casal, depois que eles têm a relação, eles esperam no local fora da residência deles, né? Depois que eles têm, quando eles estão dormindo, quando eles vão dormir, os dois espíritos se desprendem do corpo, chegam-se até esses mentores, e eles vão lá e selecionam o espermatozoide que melhor característica dará ao reencarnante, né? Eu não sei que eles escolhem, mas eles escolhem que seria a melhor opção. Então, existe todo um processo, existe todo um carinho que é feito por parte da espiritualidade para quando a gente vai reencarnar, né? Para que a gente tenha o corpo adequado, a gente tenha a genética adequada e, se for o caso, que a gente nasça num lar adequado também. Ô, Tá? Dirceu, o processo de reencarne é um processo doloroso ou não? Não entendi. O processo de reencarnação, o processo em si, para o espírito que está vindo reencarnar, é um processo doloroso? Eles têm algum tipo de sofrimento na hora do reencarne? Não. O sofrimento deles vai ser no momento do nascimento. Porque ele sabe que ele vai vir para cá e vai ficar preso durante algum tempo, né? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente e vai descrever essa parte. Ok. Então ele vai ficar preso no corpo um determinado número de anos aqui na Terra, né? Então isso para o espírito pode servir como se fosse uma prisão, né? Uma vez liberto do corpo, ele tem plena liberdade, inclusive para fazer várias coisas, né? E isso para ele é a liberdade pura. Aqui para a gente, embora a gente esteja livre, nossa liberdade é sempre presa ao corpo, né? Eu vi num filme, não lembro qual foi, onde um dos espíritos ia reencarnar e os familiares e amigos que ficaram na espiritualidade choraram a partida dele, ele também, por causa da separação. Assim, em relação à Como separação, nós choramos aqui, quando o ente falece, né, faz a passagem, lá a mesma coisa. sim. Nós vamos ver, tá bem descrito aqui logo à frente aí, como que é feita a reencarnação, se ele tem amigos, que os amigos acompanham, assim por diante. Já a gente chega lá. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso. Se vencer os obstáculos que oponha, nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Naquele livro Memórias de um Suicida, um dos suicidas lá, ele matou uma pessoa e depois ele se suicidou. E quando ele é recolhido, quando ele já tem consciência da sua condição, né, ele acaba negando a mão que matou, então o braço dele some. E quando ele reencarna sem o braço, né? Então seria o caso aqui que ele vai escolher um corpo de tal maneira que ele não teria a mão para poder cometer o mesmo crime. Poderia o espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido?
Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Se bem que tem alguns que existem depois do meio do caminho, né? Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, esta está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Então, se nenhum espírito escolher, Deus vai designar alguém para que aquela criança nasça com vida, né? E aqui quando ele fala que vai nascer vital. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com procedimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que, pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo, destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo, muitos podem impedi-lo. Mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Então, o corpo não é criado e depois vai sortear quem que é o espírito. Primeiro sorteia-se o espírito e ele é que vai determinar como vai ser o corpo, né? Ou as provas pelas quais ele tem que passar que determinarão como será o corpo. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Quem fez essa pergunta? Eu. Então vem a resposta. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Aqui o comentário de Kardec. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai renascer. Então, qual o homem em agonia, dele se apodera a perturbação e se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme a suporte. Isso quer dizer que na época de Kardec já tinha ansiosos, né? E eu acho que sempre existiram pessoas ansiosas. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando para lá volta? Depende da esfera a que pertença. Já está em que reúna a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida fora. São aqueles insights que a gente tem, os mentores que vêm nos auxiliar, né? Espíritos familiares. Pessoa que não tem mediunidade, às vezes recebe espíritos familiares. São esses espíritos que ficaram
no mundo incorpóreo e que estão nos ajudando aqui na nossa missão quando a gente está encarnado aqui na Terra. Os que vemos em sonho e nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar o encarcerado. Pode acontecer o inverso também, né? O espírito, quando está dormindo, ele se desprende do corpo e ele vai visitar esses espíritos nos locais onde eles se encontram. Então, nós temos as duas mãos, né? Eles vêm nos visitar e a gente pode ir visitá-los, se a gente tiver o merecimento e o conhecimento, né? União da alma e do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluido, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. No livro... Como que é? Na Gênesis, existe uma descrição melhor que essa aqui. Ela fala que o espírito, ele vai criando o seu perispírito, ele vai se envolvendo célula a célula com o corpo que está sendo criado. Mas, veja bem, ele nunca está dentro do corpo da mãe, ele está fora. Ele vai influenciando aquele corpo, né? Inclusive a própria comunicação do corpo, mas o espírito ainda não assumiu o corpo, ele só vai assumir o corpo na ocasião do nascimento, no momento exato do nascimento. É quando ele assume aquele corpo físico. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe é destinado? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, se o espírito desistir no meio, um outro não vai assumir aquele corpo, porque aquele corpo foi feito especificamente para esse espírito. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, se o espírito deixar de animar o corpo, a criança fenece. E faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. A resposta é simples e direta, né? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causas, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então é mais um problema físico do que espiritual. Às vezes é espiritual, o espírito precisa passar por aquilo. Eles vão tratar aqui já esse caso. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, não é para o espírito, uma prova para os pais. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Então, o espírito, se ele escolher um corpo que ele sabe que não vai vingar, ele está fugindo da raia, né? Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Assim, mister, dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha. Tem que ter aquela ligação com a mãe,
né, a aproximação com a mãe. A menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, no caso do avô do André Luiz, que eu comentei, que foi determinado que ele teria que reencarnar, se o corpo ao qual ele tenha sido destinado a reencarnar viesse a morrer, no caso dele, ele iria para um outro imediatamente, porque ele não tem opção de escolha. Quem está escolhendo por ele são os mentores. Assim, existe uma aproximação, a mãe tem que aceitar, tem uma série de coisas, às vezes a mãe não aceita, né? Então, o espírito que vai vir aqui vai sofrer vai ser relegado, ou às vezes vai ser dado pela mãe, às vezes vai ser desprezado pela mãe, assim por diante. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deprodar o espírito a escolha que fez? Perguntas se, como o homem se queixa da vida que tem? Se desejaria que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua a escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então, muitas vezes os espíritos, eles, antes de reencarnar, eles veem os erros que cometeram no passado e querem dar uma corrida, né? Então, na próxima encarnação, quer pagar um monte de coisa que eles tenham feito. Chega aqui e acaba não aguentando, fica reclamando sempre, né? Às vezes cometem até o suicídio porque fogem da raia. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se acha nessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. Então, eu comentei lá atrás e eu destaquei essa frase aqui para a gente saber, né? O espírito ele só vai se ligar ao corpo no momento do nascimento. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação e o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, ele só vai lembrar depois que ele deixar o corpo. Em relação a isso aqui, chama Francisco de Assis. Ele conta a história de São Francisco. São Francisco, não sei se vocês sabem, é a reencarnação de João Evangelista, né? Que é um espírito já bem adiantado. Sim. Um espírito que tinha um poder de convencimento muito grande. Dizem que João, quando ele foi isolado na ilha de Patmos, a guarda ela tinha que ser trocada semanalmente, porque ele acabava convencendo a guarda pretoriana que estava ali tomando conta dele sobre o cristianismo. Ele ia converter as pessoas de tão eloquente que ele era na sua oratória. E quando o comando dos romanos descobriu isso daí, proibiu que houvesse contato dos guardas com ele. Então ele ia numa ponta da ilha, ficava numa pedra lá fazendo um discurso, e os peixes é que ficavam assistindo os discursos dele. Até os peixes ficavam parados para ouvi-lo. Ele ia ter uma oratória fabulosa, né? Quando ele vai reencarnar como Francisco de Assis, ele existia naquela região ali,
um espírito muito ruim, um obsessor, perseguia muitas pessoas, né? Então, para que a missão de Francisco de Assis tivesse sucesso, eles começaram a limpar toda aquela região. E ele, Francisco, ou João, Francisco, né? Ele foi atrás desse espírito para tentar demovê-lo das suas ações. Mas, com a sua conversa, ele não conseguiu. O que ele fez? Ele percebendo e conseguindo perceber por que o espírito era daquela forma, e ele era vingativo daquele jeito, porque sua filha havia sido estuprada e morta por, não sei, por alguém, né? Ele queria se vingar de todo mundo. Então, o que ele faz? Ele vai buscar a filha, traz o espírito que estava reencarnado, mostra esse espírito, prova para ele que a filha estava evoluindo e que ele, na sua condição, ele não evoluía. E consegue convencê-lo a seguir junto com os outros para que a obra de Francisco de Assis se completasse. É bem interessante essa parte. Então, isso mostra que, inclusive, como ele não estava ligado ao corpo, enquanto sua mãe já estava gestando o seu corpo, ele estava preparando todo o ambiente para que ele pudesse ter a sua missão, né, que tivesse sucesso. Mas isso são espíritos que são muito adiantados, que conseguem fazer isso daí. Chega no momento da reencarnação, ou algum tempo antes, ele vai realmente diminuir o seu corpo e vai entrar no estado de torpidez como todos os outros. Ele não vai fugir a essa necessidade de passar por essa diminuição e esse esquecimento. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, dizem que a gente passa por 3 fases, né? A primeira vai de 0 a 7 anos, a segunda de 7 a 14, e depois a terceira fase, que é a fase que seria adulta, né? Então, do 0 aos 7 anos, a gente é acompanhado diariamente pelo nosso espírito guardião. E é uma fase onde a gente relembra, inclusive, algumas coisas aqui de existências anteriores. Conforme chega a 3, 4 anos de idade, a criança vai se desprendendo vai esquecendo realmente dessa condição e passa a ter essa nova existência. Então, tem acho que até uma palestra da Anete Guimarães que ela fala que a gente tem que torcer o pepino, né? Tem que educar a criança até os 7 anos, principalmente até os 4 anos de idade, que é quando ela tem essas lembranças das existências anteriores, e procurar direcionar o seu espírito para uma causa boa, até os 7 anos. Dos 7 aos 14, o próprio guardião ele vai se afastando, a criança já começa a ter seu livre-arbítrio com mais frequência, né? E a partir dos 14... Ou fasezinha. E a partir dos 14 anos, o guardião enviaria quando a gente vai passar por algum processo que seria determinante na nossa existência, né? Ou quando a gente chamá-lo. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, e pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Eu não entendi o porquê que ele fala aqui que a criança vive a vida animal.
Será que não seria o instinto que ele fala aí? Será que não seria por causa do instinto? Porque Assim, a criança é bem instintiva mesmo, né? porque assim, eu achava que quando estava dentro do útero já tinha um espírito, né? Tem um espírito que lhe é designado, né? Olha, Sim. eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos, eu sabia que minha mulher estava grávida antes de ela ter qualquer sintoma, antes de que ela mesmo percebesse, eu já falava, você está grávida. Meus 3 filhos, eu acertei as 3 em si. E outra coisa, nos 3, quando eu chegava do trabalho, eu ia brincar, que eles estavam ainda no outro, eu ia brincar, né? Chegava e cutucava de um lado da barriga e falava, papai tá aqui, né? Aí você via aquele, ou o cotovelo, alguma coisa passando na barriga assim, indo lá onde eu tinha cutucado, né? Aí eu cutucava do outro lado, aí ia para o outro lado. Meus 3 filhos, eu brincava com eles já desde a época do útero. Então, mas eu não entendi assim. Quando está no útero, é um outro espírito, é isso? Não, é o mesmo espírito, só que ele não está dentro do útero. Está Ele está, fora. ele está ao lado da mãe. E os movimentos, a alimentação, tudo do bebê, isso o que que é? É aquele É instinto? não, A é intuição? a influência desse espírito que Ah, faz com que aquele corpo se desenvolva. entendi, Embora ele não esteja dentro do corpo, ele influencia aquele corpo. entendi. Tá? É como eles falam aqui, ó. Como é que falou aqui para isso? É da planta que vegeta, Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando equilibralmente consumado, senão depois do nascimento. Poderá considerar o feto como dotado de alma? É o que ele confirma aqui, olha, o espírito que vai animar existe, de certo modo, fora dele. É que eles não explicaram como, né? Então ele está ao lado da mãe. E ele influencia tudo naquele espírito. Lá mais para frente, como eu falei, na Gênese, eles falam que, inclusive, o perispírito vai se ligando, célula a célula, a esse feto que está sendo criado, né? Então, o perispírito, como feto, também vai sendo criado pelo espírito. E talvez o perispírito seja a ligação já entre o espírito que está fora do corpo com o corpo que esteja dentro da mãe. entendi. Mas não foi descrito ali atrás. E até hoje não li nenhuma obra que descreva isso daí com mais propriedade. Tá bom. Então aqui quando fala que é a planta que vegeta, né? Aqui quando fala que a gente realmente a gente vive a vida animal, que é a instintiva que vocês estão falando, que a criança tem muito, né? E passa pela vegetal, que é a imobilidade, né? A gente passa uma vida que a gente está vegetando, isso durante a criação, né? Uma vida que a gente não tem, ainda não tem nem tamanho, nada. Você pegar um feto aí de 3, 4 meses, ele está praticamente nessa vida vegetal, se bem que ele já tem se você pegar os fetos animais, eles são todos parecidos, né? Depois a gente passa pela vida animal, que é instintiva, e quando a gente vem pelo nascimento, a gente vai para a vida espiritual, que é a parte moral. De fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais, com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar um lugar entre os vivos. Aqui tem uma outra observação. O André Luiz fala a respeito disso, tem várias obras que falam dos ovoides, né? Que são espíritos que eles desencarnam, eles têm consciência dos males que praticaram, eles acabam se fechando, eles vão se fechando em si, vai ficando naquela posição fetal, vai se dobrando, encolhendo, ele fica como se fosse um ovo. Então, para que esses espíritos eles tenham
um choque anímico, né? Principalmente quando sabe que a mãe vai fazer o aborto. Como nada na criação se perde, e que acontece? Os espíritos, os mentores espirituais pegam esses ovoides e colocam, aproximam desse corpo que está sendo criado, para que ele receba esse choque. Então, ao invés de ele ficar recalcitrante, pensando no mal que ele praticou, ele acaba recebendo o choque do aborto, que é o choque do desprezo. Isso, às vezes, é para ele muito mais motivador do que o próprio pensamento que ele tinha anterior, né? E com isso ele começa a retornar à sua forma. Às vezes eles têm que passar por mais de uma dessas evoluções aí, dessas mães que vão fazer o aborto, para que eles passem por esse choque anímico. Entre os natimortos, alguns haverão que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Quer dizer, eles vêm com castigo por pai, né? Os pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Tem um caso de uma... que são aqueles anencéfalos que eles falam, né? Tem um caso desse, né, anencéfalo que ele viveu quase 8 meses, né? Uma criança que não tinha cérebro, devia ter alguma coisa de cérebro. Para poder viver, para manter a circulação, toda essa parte aí tem que ter uma parte cerebral, embora a parte instintiva ela esteja toda dominada pelo cerebelo, a nossa respiração, a circulação, assim por diante, mas alguma coisa de cérebro ele devia ter, né? Ou algum espírito que se aproximou dele e conseguiu fazer ele viver por tanto tempo. Mas o normal, o anencéfalo, é nascer e já em seguida já morrer. Tanto assim que é uma das causas possíveis de aborto legal. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Então, todo mundo que nasce tem um espírito. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Se ele for um espírito bom, ele vai recomeçar. Se ele for um espírito ruim, vamos chamar assim, muitas vezes ele se torna até obsessor do pai e da mãe. Ou da mãe porque fez o aborto, ou do pai porque indicou o aborto e assim por diante. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é esse sacrifício que o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Eu participei uma vez de uma reunião em Assis e quem estava presidindo a reunião foi o nome dele? Esqueci o nome dele. Ele, na época, era presidente da USE, ele veio a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele, na época, eles estavam fazendo uma campanha, inclusive o governo, não sei se foi o Sarney, acho que foi o governo Sarney que ele pediu para todas as instituições religiosas que combatessem o aborto. Se eu não me engano, foi na época dele. E eu tinha uma campanha muito grande contra o aborto. Todas as religiões estavam
se posicionando contra o aborto. E esse presidente da USA, ele estava lá fazendo seu discurso contra o aborto, não sei o quê, e teve uma senhora, ela era de Linz, ou não lembro o nome dela, mas dela é o Paiva, que citou pergunta por pergunta aqui do Livro dos Espíritos, falando, em tal pergunta, uma delas é essa aqui, a 359, né? No caso aqui, o próprio Livro dos Espíritos prevê que é preferível você fazer o aborto do que deixar que a mãe morra. Se for 3 ou 4 perguntas lá, essa aqui é uma delas. Você está falando, você está repetindo o que a Igreja Católica fala. A gente tem que ver com o Livro dos Espíritos. Pergunta tal, fala isso, pergunta não sei o que, fala aquilo. Nossa, a mulher era brava. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente, coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que, se não completaram, é que assim quis o Criador. Tudo ocorre segundo seus desígnios e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Realmente, né? Tem mulher que vai fazer o aborto, pode fazer todo o procedimento e acaba não abortando, né? Ela tem que engolir a criança depois. Então, se não for a vontade do Criador, se não for pela vontade dele, pela permissão dele, as coisas não acontecem. O tema é faculdades morais e intelectuais do homem. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então aqui vem a correção, né? Não vamos chamar de espírito mau, vamos chamar de espírito imperfeito. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? São indivíduos estúpidos, maliciosos e não raro criaturas malfazejas. Então, um espírito imperfeito não terá uma encarnação perfeita, né? Vai ter as suas imperfeições. Tem os espíritos paixões e que não partilham a humanidade? Não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si 2 espíritos. Porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que se não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens. Então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Então, são espíritos que adiantaram muito na ciência, mas não na moralidade, né? Se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhecereis que é absurdo. Então, o mentor aqui pede para o Kardec refletir, né? Vai ver que isso daqui é completamente absurdo. O espírito tem que ter todas as aptidões para progredir. Precisa de uma vontade única. Se o homem fosse o amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade. Pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola,
Queixa-se, a miúde, o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a esse respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiverem na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram que fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de ar, quantos os sons. E semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado. Poderiam ser múltiplo, sem individualidade, e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidades. Agora vamos ver a influência do organismo. Unindo seu corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Após sua reunião com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco, ou é a livre radiação da luz? É, como um vidro muito opaco. Não é só opaco, é muito opaco. Um livro que não é translúcido, né? Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso, sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Realmente, né? Se você já andou no mar, você vai saber bem o que ele está falando aqui, né? A gente afunda, não sai do lugar, espeta a raiz do pé, e ampla liberdade ali. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho ou está a da ferramenta própria à sua execução. Na influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, o espírito tem as faculdades e ele que vai impulsionar o desenvolvimento dos órgãos. Como pode evitar o desenvolvimento dos órgãos quando ele quer pagar uma dívida, por exemplo, né? Nascer cego, vai nascer surdo, vai ser assim por diante. Então, embora ele tenha a faculdade, ele acaba se privando dessa faculdade naquela existência como forma de corrigir algum mal que tenha feito, né? Dever-se-á deduzir daí
que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Encarnado traz o espírito certas predisposições, e, se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito, e não a causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Não se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achasse providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão racional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Realmente, né? Idiotismo e loucura. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre a impossibilidade de falar. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Odisseu, aqui ele fala de idiota de caráter ou idiota a doença mesmo? Doenças. Seria, no caso, a pessoa que não tem capacidade de pensar, né? Deficiência intelectual, né? Tá. É porque eu não sabia que idiotice era doença, né? Eu descobri quando eu fui visitar um orfanato e tinha uma criança lá e a mulher falava que ele era idiota e eu fiquei espantada com aquilo. Ela percebeu o meu espanto e explicou para mim, né? Aí eu falei, nossa, aí eu vi agora, eu não... Porque são palavras às vezes que chocam, né? Mas é que hoje arrumam termos mais rebuscados para não ficar assim tão, tipo, uma forma ofensiva, mas é exatamente isso, é deficiência intelectual. Porque às vezes a pessoa fala, e isso acabou virando aquela crença, né? O idiota, a gente achando que, né, foi usado, né, como um xingamento, né? Isso. Como, por exemplo, hoje em dia não tem gente que chama uma pessoa alienada, uma pessoa que não se situa, de autista? Sim. É isso. O idiota é uma classificação de QI, de quociente de inteligência, né? Ele fica abaixo de 50. Uhum. E o louco, ele tem 0 de QI. Entendi. Não sei se vocês sabem. Não sabia, não. É outra definição. A pessoa, quando ela faz um teste de quociente de inteligência, que ela não consiga fazer nada,
a classificação que se dá é que ele é louco, ele não tem condição de organizar pensamento. Aí você tem aquele que é o retardado mental hoje em dia. Estão usando essa... Agora usam um termo mais bonitinho, que é o atraso mental. Atraso mental, tá. Então, quando ele tem atraso mental, é que ele está abaixo da linha de ter um pensamento mais elaborado. Embora ele consiga pensar, ele não consegue ter um pensamento mais elaborado, não consegue criar muitas coisas. Às vezes ele até desenvolve bem uma parte intelectual, uma parte artística, né? Mas ele só tem, se você pega, são 5 ou 6 itens para fazer o quociente de inteligência, ele vai ter um em destaque. Já houve casos de pegarem crianças que são idiotas, mas que têm um raciocínio matemático excepcional, maior do que muitos gênios que tem por aí, entendeu? Eu vi uma vez que o pessoal mandava ele fazer uma conta, elevar um número grande, levar ao quadrado, ele ficava pá, tanto. Ele fazia como se fosse uma calculadora. As pessoas, não. Isso já faz tempo. Na época, ainda os computadores estavam sendo desenvolvidos, né? Não tinha essas máquinas hoje que você faz, maquininha que você faz o cálculo na mão. E ele conseguia fazer o cálculo rapidamente. Mas o QI dele era de idiota. Entendi. Então, vamos lá. Já li a 300, já, né? Que objetivo... Tá. Então, continuando. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca. Dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Realmente. O instrumento é que não serve. No caso aqui, o instrumento seria o corpo, né? Importa se distingue o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas. Como nos de idiotismo e de loucura, são casos patológicos, e, não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos, né? Realmente, acho que, no caso aqui, seria de loucura. O louco é isento de responsabilidade de seus atos. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tem animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna por vezes um flagelo, quando dele abusa o homem. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tornem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e dos olhos do cérebro. Tem um livro que fala Por que nascia um débil mental. Não sei se vocês já leram. E quando ele sai do corpo, quando ele está dormindo, que ele sai do corpo, ele tem plena consciência, ele tem toda a sua superioridade, né, intelectual cretina na época. Mas quando ele está no corpo, ele tem todas as restrições. É interessante. Tem 3 livros que falam dessa parte, aí, principalmente da síndrome de Down, né? Dizem que as mães dessas crianças que nascem com síndrome de Down, elas têm um preparo todo especial para poder cuidar dessas crianças, né?
Isso daí é bem interessante. Hoje em dia, antigamente escondia-se essas crianças, né? E tanto assim que a maioria morria cedo. Hoje em dia, com o desenvolvimento, com a aceitação que se tem, hoje a gente vê aí pessoa com síndrome de Down que é artista, pessoa com síndrome de Down que tem profissões, uma série de coisas. Então, hoje em dia já não é mais restritivo ter a síndrome de Down, que na realidade é um problema genético, né? Uma mutação genética. Não causa mais restrição a esses espíritos. Até isso daí a gente já deu uma certa evoluída, né? Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova de expiação. A livre tem plena consciência. Então, sempre eles querem voltar para o corpo porque sabem que vão estar presos ali. Qual na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se interrompem, no que destes dependam, sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, ou atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. E fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então, acaba sendo uma pena para ele, né? Então, desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pelo mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda impressão material. Nunca vi nenhum livro que conte um louco que tenha desencarnado, como é que ele chega lá, na espiritualidade, né? Se ainda tem que passar pelo umbral, porque ele já passa por um umbral aqui na Terra. Né? Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que lançara o sono. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que àquele o prendiam. Então ele vai sofrer alguma coisa ainda da loucura depois de desencarnado. Ação. A infância. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar.
obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre o pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Por morte da criança, relicui o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado o seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Se for uma morte natural, esse desligamento já começou a ocorrer, né? Leva algum tempo, mas é uma questão de horas para que ele esteja realmente liberto. Isso aqui muda no caso de suicídio, né? Esse laço aqui foi rompido de uma maneira brusca. Ele acaba existindo e influenciando o próprio comportamento do espírito. Durante a infância, sobre o espírito encarnado, em consequência do constrangimento com a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não, esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Qual para esse a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então ele aceita mais, né? A criança aceita mais. A maioria das crianças, pode ser que tenha alguma criança que não aceite, mas a sua grande maioria, a gente vai contribuindo na sua evolução intelectual, né? Odisseu, desculpa, deixa eu perguntar assim, quando o espírito tem alguma dificuldade, porque quando ele reencarna e tem aquela fase de criança, ele pode ter alguma dificuldade de se adaptar como criança nessa fase quando criança ou não? Olha, é muito raro, mas pode ter sim. Isso acontece geralmente quando ele e os pais, ou um ou os dois, né? Às vezes pai e mãe expõem desafetos dele. Então a criança não se adapta. São poucos, são casos muito raros, mas pode acontecer. Tá? Entendi. E uma vez, na vida mediúnica, a gente trabalhava com o espírito encarnado. Era uma criança, eles tinham um ódio pelos pais que, nossa senhora, deu um bom trabalho. E eu falo assim... ele sumiu, nós não sabíamos quem que era esse espírito, tá? Entendi. Sabíamos que era encarnado, mas não sabíamos, não tínhamos nenhuma... nada que nos dissesse quem era, onde ele vivia, nada disso aí. Mas ele veio várias vezes lá e ele sumiu da sessão, não sei o que aconteceu, mas ele falava que ele ia se matar, porque ele não queria ficar com aqueles pais. Nossa, porque eu fico pensando assim, tudo bem que tem a fase da inconsciência, né, que nós não lembramos quem fomos, né, nas vidas passadas e tal, mas eu fico pensando assim, se a gente pode ter essa dificuldade de se adaptar como criança, né, por ser já um espírito velho, vamos dizer assim, né, já tem... Não. Nesse sentido, não. A NET, ela tem uma palestra dela que ela fala o seguinte: quando a criança nasce, ou está para nascer, não sei, a mãe fala alguma coisa em relação à criança,
e isso marca aquele espírito. Então, a criança nunca se deu bem com a mãe, e a mãe não sabe por quê, né? A mãe fazia tudo para que a criança a queira bem, e a criança não queria a mãe. Mas foi justamente uma frase que ela fala quando ele ainda estava no útero, né? Perto do nascimento, ela falou alguma coisa que marcou profundamente essa criança, e depois ela não aceitava a mãe. Mas são casos raros, né? Entendi. Vocês que são mães, eu não sei se vocês conversaram com os filhos quando eles estavam no útero de vocês. Tem muita mãe que conversa com os filhos, tal, né? Já desde e tá ali, tem Sim, mãe eu que lê história, conversava. tem mãe que lê história, tem mãe que, né? Cada um age de uma maneira. Nossa, eu sofri muito. Eu sofri muito porque eu trabalhava tanto, eu chegava tão cansada, e eu não tinha, eu não conseguia conversar com a minha filha, e eu chorava, chorava. Aí depois eu até conversei com ela e expliquei isso, que foi difícil para mim, porque eu via, assim, eu fiquei grávida junto com alguns colegas de trabalho que as esposas ficaram grávidas. Mas elas tinham outras profissões, não trabalhavam, né? Então nós fizemos um curso de gestante todo mundo junto. E elas falavam que conversavam com a barriga, que colocavam música, que não sei o quê. E eu chegava em casa tarde da noite, né? Ainda tinha um enteado, tinha que cuidar da casa, tudo. Nossa, quando eu ia dormir meia-noite e pouco, e chorava, porque eu não conseguia conversar com a minha barriga. E chorava. Falei, nossa, foi uma fase difícil para mim, viu? Porque eu me sentia culpada de não conversar, né? Mas nem todos são iguais, né? É. Mas você não desgostou da sua filha, né? Não, claro que não. Nossa, foi muito querida, né? Então. Mas então você demonstrava isso dele de outra forma, entendeu? Ah, eu pedi as desculpas para ela da barriga, né? Eu falava assim, eu tô tão cansada, eu não consigo falar. Eu pedia desculpa e segui em frente, né? Mas dentro das minhas possibilidades, eu curti bastante, assim, né? Porque eu tive uma gravidez de risco, tudo tal, né? Mas foi prazeroso, assim. Passei por muitos perrengues, assim, mas faria tudo de novo. Eu sempre falei isso. Isso daí equivale, né? Ah, sim, com certeza. Ela está aqui ouvindo. Vamos lá? Vamos lá. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que a mista. Não é evidente que as suas manifestações fossem todas de alegria. Quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Realmente, se a criança já nascesse falando lá e fala que quer mamar, acho que não teria tanta atenção quanto o choro de uma criança, né? É o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acaricias, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe, o amor que uma mãe consagra a seus filhos, como o maior amor que um ser possa votar ao outro, donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real, com relação ao que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser, e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, e cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza.
Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, hoje vai até uns 30, 35, né? Surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, sendo fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Por vezes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes aprende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo caminho da infância? Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignoreis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Essa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada e que terão que dar conta. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Acho que dá para ler esse aqui também. Simpatia e antipatia. Nós temos 8. Simpatia e antipatia terrenas. Podem dois seres que conheceram e estimaram, que se conheceram e estimaram, encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Onde seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má, de não simpatizarem um com o outro. Não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar da diversidade do modo de pensar. Há a proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem espírito melhor? Numa e noutra indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos das duas.
Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá. E porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Acho que dá. 5 minutos, vamos tentar? Esquecimento do passado. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que se lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido seu passado, o homem é mais senhor de si. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira. Eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde seu mérito se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Assim como de que modos as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu orientamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito, que lhe for dado por guia nessa outra existência, se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição em que incorreu. Tende-se uma intuição do pensamento, o desejo criminoso que frequentemente nos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade, sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, enquanto não sofre as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunta então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, na em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados da existência, de existências inferiores, que lhes sirvam de termos de comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses compreendes podem
podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fluir. Outros há, porém, outros mundos, né? Cujos habitantes acham-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra. Não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. E esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. O esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos infelicidades presentes. Eu falei errado. E quem não nos toca criticar-lhe as obras, nem ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teriam nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, criando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dar-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta, a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de doloroso. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera, quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de mau sonho. Ainda tem uma página inteira, então vamos parar por aqui. Já deu uma hora. Tudo bem. A gente continua semana que vem. Tá. Ok? Então vamos lá. Quem Vamos. que vai fazer a fechadura? Eu. Eu. Vamos Deixa lá. eu parar aqui, interromper o Tá. compartilhamento. Aparecer sua carinha aqui. Vamos assim, agradecendo mais um dia de hoje, agradecendo a oportunidade de podermos estudar, de podermos mudar e de podermos aprender. Vamos pedindo ao Pai que nos ilumine, que nos fortaleça, pedindo por todas as nações, por todos os países, pedindo por todos aqueles que se encontram no leito de hospital, que estejam com Covid ou com outras doenças, pedindo ao Pai que ilumine o nosso país e a nossa pátria, nossa terra amada, que ilumine todos os corações, que ilumine todos os doentes, todos os encarcerados. Vamos pedindo pelos nossos familiares, nossos amigos e os que nos dizem nossos inimigos. E assim vamos dizendo: Pai nosso que está nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto do perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino da paz, da justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa
quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim, como eu possa perdoar aqueles que me ofendem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixe cair em tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força, coragem de dizer: obrigada, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Eu me apaixonei por essa Assim oração. seja. Bonita mesmo, hein? Eu vou mandar lá no grupo. A Legal. Margarete está postando toda hora esse Pai Nosso. Muito lindo. Bonito mesmo. É. Tá bom? Tá bom, deixa eu parar a gravação. Boa semana para todos nós, né? É isso aí. Que seja uma semana